Meus queridos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nesta noite, falando sobre gratidão. Gratidão. Por isso eu quero convidar você, abra sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Lucas 17, a partir do verso 11. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, que esta palavra venha, ó Deus, de encontro à nossa vida, e de encontro, meu Deus, aquilo que nós precisamos. Quantas vezes nós precisamos, ó Deus, que a palavra fala, ó Deus, no nosso coração, e que seja assim nesta noite, ó Deus, aqui neste lugar. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja agora regando o nosso coração, para que essa palavra, que é a boa semente, possa encontrar uma terra fértil, para produzir fruto para o Teu reino. Abençoa, Pai querido, aqueles que precisam das nossas orações. Quando eu me ensinei aqui, pastor Carlos Francisco, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, ó Deus querido, visite-o neste momento, Senhor. Traga paz ao coração dele. Liberte, meu Deus, dessa angústia, ó Deus, pela qual ele tem passado por esses dias, ó Deus. Porque só o Senhor é que tem poder e autoridade, ó Deus, para limpar-nos, ó Deus, daquilo, meu Deus, que nos entristece. Visite ele neste momento. Certamente ele está nos assistindo neste momento. Ó Deus, visite-o neste momento e toca nele agora. E arranca, meu Deus, essa angústia, Senhor. Arruma, Senhor, sobre a vida dele, ó Deus, a Tua bênção. Ó Deus querido, e abençoa todos aqueles que têm pedido a nossa oração. E quanto a mim, Senhor, tenha compaixão de mim, que eu diminua, mas que cresça o Senhor, não somente, ó Deus, aqui neste lugar, mas na minha vida, no meu lar, na minha família, ó Deus, e onde quer que eu esteja, que eu seja, meu Deus, capaz de ser testemunha fiel do Senhor. É o que eu oro, o agradecido, no nome de Jesus, que assim seja. Meus queridos, essa palavra gratidão é uma palavra tão escassa nos nossos dias, é um sentimento tão escasso nos nossos dias, como foi também na caminhada de Jesus, na trajetória de Jesus aqui na terra. Aquele povo não era diferente de nós não somos diferentes deles, não. A mesma dificuldade que eles tinham de demonstrar a fé, a gratidão, nós também temos. E muitas vezes
nós pensamos, né? Imagine quando Jesus fez essa pergunta para aquele homem. O texto é bem claro, diz que Jesus passava. Quando ele passou numa vila, aquela vila, meus queridos, era um lugar onde habitavam as pessoas, aquelas pessoas de menor poder aquisitivo, daquela região. Eles não tinham condições de conviver entre aqueles mais abastados, aqueles que tinham mais recursos. Então, quando fala realmente aquela aldeia, era esse momento, era essa situação. Hoje nós vivemos aí, né, a nossa cidade, não só aqui no Brasil, irmão, isso é no mundo inteiro. Essas aldeias onde as pessoas não têm condições, muitas vezes, de comprar um terreno, de construir uma casa. Então eles vivem, aí nós questionamos, aquele povo ali invadiu toda outra vez. Mas será que nós já paramos para pensar? Entre eles há muitos aproveitadores, como nós conhecemos, eu conheço alguns. Mas a maioria ali são pessoas que não têm condições. Porque hoje tudo é caro, o imposto é caro, tudo é caro. Está aí a Volkswagen, a Ford já foi embora. A Volkswagen está anunciando também a sua retirada do Brasil, porque não aguenta pagar mais imposto. Não aguenta, irmãos. E as pessoas vivem nesses lugares porque é um lugar onde eles têm, pelo menos são isentos de pagar imposto. Esse ano eu paguei na minha casa, estou pagando ainda, R$ 1.680 de imposto. Eu creio que cada um daqui, tem uns que já pagou mais, outros pagam menos. Aqui da igreja só é cobrada a taxa de recolhimento de lixo, está vindo quase R$ 800, não é isso, irmão Zé? Quase R$ 800. Então, tudo realmente é caro. Então, essas pessoas, sabe, eu já morei nesses lugares, conhecia minha esposa, sabe onde eu conhecia minha esposa? Eu ia namorar lá na Praia do Lopes. E eu tinha um medo danado de passar perto do cemitério. Meu sogro, às vezes, me trazia cá na Pedro Lessa lá, sabe? Para poder pegar o ônibus com medo de passar na porta do cemitério do Bonfim, sabe? Mas quando Deus me deu condição, graças a Deus, saímos fora. Depois que casamos, também fomos morar num lugar como esse. Mas Deus nos deu condições de comprar um terreno lá em São Paulo, e Deus começou a nos abençoar. Então, quando a gente vê essa situação, irmãos, às vezes muitos de nós, às vezes falam, né, enche a boca para falar, mas devemos primeiro olhar para as condições de cada um, né? Para a condição de cada um. Então, Jesus estava passando ali, ele passou naquela aldeia. E aquela aldeia ali, o texto diz que havia 10 leprosos ali. Se tinha mais, só aqueles 10 que se aproximaram de Jesus. Só aqueles 10 que se aproximaram de Jesus, porque eles ouviam. Você também já ouviu falar de Jesus, das curas, dos milagres. E quando eles perceberam que Jesus estava passando por ali, nasceu um sentimento, a esperança no coração deles. E eles então começaram a clamar: Jesus, mestre, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, olhando para aqueles homens, disse: olha, vocês vão lá e apresenta-se o sacerdote. E o texto é claro, dizendo, na ida que eles saíram para ir, eles ficaram curados. Mas aí que vem o sentimento de ingratidão. Quando naquela caminhada um percebeu que ele havia sido curado, ele não tinha mais lepra, ele não tinha mais aquela doença que o isolava da sua família, isolava de conviver no meio das outras pessoas. Nasceu dentro do coração de um sentimento de gratidão. E ele voltou. Ele voltou, e o texto diz que ele se prostrou aos pés de Jesus, com o rosto em terra, e o adorou. Isto é um sentimento de gratidão. Mas Jesus, olhando para aquele homem,
mesmo sabendo que ele não tinha condição de responder, Jesus fez uma pergunta para ele, para mostrar para você e para mim, que nós não podemos ser ingratos de maneira nenhuma, que é necessário que haja dentro de cada um de nós um sentimento de gratidão, que vai nos levar cada dia a agradecer a Deus pelas mínimas coisas que Ele nos concede, que Ele nos dá condições de adquirir. E Jesus perguntou para ele: não foram 10 os curados? Aonde estão os outros 9? Mesmo sabendo que ele não sabia para onde os outros 9 moram. Foram, né? Certamente eles voltaram para os seus lares, para os seus afazeres, nem lembrou de agradecer a Deus. Será que você e eu não somos um daqueles que foram curados e não voltamos para agradecer? Será que nós não somos um daqueles que não voltaram para agradecer? Você, marido, você tem agradecido a Deus pela esposa que Ele te deu? Você, esposa, tem agradecido a Deus pelo esposo que Ele te deu? Vocês, pais, têm agradecido a Deus pelos filhos que Ele deu a vocês? Eu vi uma reportagem, uma estatística, que 86 a 88 dos homens casados, quando a esposa está com câncer, eles abandonam suas esposas. Não há gratidão a Deus pelo tempo, pelos cuidados que ela dedicou a Ele, pelos momentos que ela suportou, muitas vezes, o mau humor deles. Não há gratidão. Mas a estatística não fala que as mulheres abandonam os maridos, não. Fala que os maridos abandonam. Sabe? Isso é ingratidão. Eu sou grato a Deus toda manhã. Quando eu acordo e olho para a minha biluzinha, eu disse: obrigado, Senhor, pela nossa caminhada, pela nossa jornada, por ter a oportunidade de mais um dia nessa manhã, contemplar a face dela e agradecer ao Senhor, pelo que ela representa para mim. Será que nós somos gratos a Deus, pelo trabalho que Ele tem nos dado, pelo alimento que Ele tem nos dado, pela saúde? Talvez Jesus está perguntando para você e para mim, como perguntou para aquele homem: onde estão os outros 9 que foram curados? Sabe o que nós vemos nos dias de hoje? As pessoas buscando seus próprios interesses. São os chamados aqueles campanheiros, né, que fazem campanha para tudo aí. Por que não há uma campanha para um padrão de santidade na presença de Deus? Para ser grato a Deus. Será que você tem sido grato a Deus pelo preço que Ele pagou por você lá naquela cruz? Será que temos sido gratos a Ele pelo preço que Ele pagou por nós? Por ter nos livrado da morte, por ter nos livrado do inferno, e por ter nos proporcionado um lugar de descanso, um lugar de prazer. E se nós pensarmos no céu, naquele lugar que Jesus diz no capítulo 14 do Evangelho de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar e voltarei, para que onde eu estiver, estejai vocês também. Aleluia!
que temos sido gratos a Ele por isso? Mas pensar no céu, naquele lugar que Ele foi preparar, vai nos levar cada dia a desejar sempre estar com Ele. Será que nós temos sido gratos a Deus pelo cuidado do diário, os livramentos? Quantas vezes, eu sempre digo, se nós pudéssemos enxergar aquilo que Deus, nos livramentos que Deus nos dá, mesmo sem tomarmos conhecimento, aos nossos filhos, nós não tínhamos sentimento de ingratidão. Quando eu não sou grato a Deus pelo trabalho que eu tenho, eu não vou ser dizimista não, irmãos. Eu não vou ofertar, porque não há um sentimento de gratidão no meu coração. Mas aquele samaritano, quantas lições nós temos com o samaritano, né? Um povo rejeitado, um povo que era até proibido de entrar em Jerusalém, mas era um povo que sabia ser grato a Deus. Na palavra do bom samaritano nós vemos lá, né? Que os religiosos passou, sacerdote, o levita, mas quando passou o samaritano, ele se compadeceu, porque havia gratidão a Deus por o livramento naquela estrada. Sabe quanta ingratidão, irmãos? Será que nós não somos um daqueles 9? Tem pessoas que acham, e até pregadores, já ouvi pregando, né? Você pode exigir de Deus, porque é promessa dele, né? Já ouvi alguns pregadores pregando, mas ele esquece de pregar que no nosso coração tem que haver um sentimento de gratidão. Eu tenho orado, Senhor, que eu seja apenas como aquele samaritano, que antes dele voltar para a sua família, que antes dele voltar para os seus, ele voltou e se curvou agradecido ao Senhor pelo livramento daquela enfermidade maldita. Sabe? Então nós precisamos, irmãos, ter um sentimento de gratidão no coração. Quantas vezes Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida, e de repente nós esquecemos de tudo, né? Mas quando há um sentimento de gratidão, nós vamos sempre lembrar daquilo que Ele nos fez. E esse sentimento de que Jesus olhou para aquelas pessoas, Ele tem olhado também para cada um de nós. Ele tem olhado para cada um de nós, porque a palavra de Deus, que os olhos dele estão em todos os lugares, estão atentos em todos os lugares, estão contemplando você e eu. Então nós precisamos, meus queridos, aprender a ser grato a Deus, como aquele samaritano. Aqueles outros queriam ficar livres da enfermidade, só apenas para levar a sua vida de rotina. E não é assim nos dias de hoje. As pessoas estão querendo só a bênção, mas o dono da bênção, eles não estão nem aí. Ah, meus queridos, como nós precisamos pedir a Deus que restitua, restaura, ou que nasça em cada um de nós esse sentimento de gratidão a Deus. Sabe, há muitos exemplos na Bíblia que nós temos de pessoas que foram ingratas.
que não demonstraram gratidão, que demonstraram ingratidão a Deus, mesmo recebendo algo tremendo e maravilhoso, né? Que nesta noite nós possamos refletir. Será que o Senhor tem visto em nós um daqueles 9? Quando Jesus perguntou aquele que voltou, ele estava perguntando apenas, mesmo sabendo que ele nem sabia para onde eles foram. Eu acredito que eles se conheceram ali no isolamento, né? Mas cada um voltou à sua rotina, meus queridos. Sentimento de gratidão. Imagine nós que somos pecadores, que somos cheios de pecado. E quando nós fazemos algo para alguém, e a pessoa é ingrata, nós ficamos tristes, né? Às vezes até comentamos entre, né? Um com o outro, imagine o Senhor. Há um hino de um cantor cristão, que eu gosto muito de cantar ele, que diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sabe, há um sentimento de ingratidão, que Deus possa nesta noite, trazer no meu, no seu, no nosso coração, um sentimento de gratidão, que nós possamos ser gratos a Deus, pelas mínimas coisas. Eu estava trabalhando, montando elevador num determinado prédio, e se tem uma coisa que eu sempre procurava fazer, quando eu chegava numa obra nova, num prédio novo, é me identificar como pastor, tanto para o engenheiro, para o mestre de obra, para os encarregados, e principalmente para aqueles que trabalhavam. E tinha um pedreiro nessa obra. Um dia ele chegou lá triste, angustiado, e perguntou se ele podia conversar comigo. Falei: olha, na hora do almoço, você pode ir lá no quarto onde está minhas ferramentas, o material do elevador, porque ali só entra eu, e nós podemos conversar sozinhos. É à vontade, né? E na hora do almoço ele foi, almoçou rápido e foi. E então me contou a história dele. Ele frequentava uma determinada igreja, me permita não mencionar o nome, né? E Deus deu ele condição de comprar uma Brasília. Eu lembro quando eu comprei a Brasília, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o companheiro: olha aqui, que Deus me deu condição de comprar. Comprei à vista, né? E aquela Brasília foi bênção na nossa vida. E ele comprou uma Brasília. E ele, coitado, cheio de alegria, gratidão a Deus, foi lá, chamou aquele pastor da determinada igreja, falou: ô pastor, vem cá para o senhor abençoar aqui aquilo que Deus me deu. Segundo ele, quando o pastor falou: Deus te deu essa porcaria? Não, só Deus te dá um carro novo, aquelas coisas todas. Olha o sentimento de ingratidão. Eu conheço esse pastor. E por causa disso, aonde ele está, eu não chego. E eu estava no conselho de pastor e convidaria para pregar. Na hora da pregação, eu falei: companheiro, eu vou embora. Sabe, queridos? Sentimento de gratidão alegra o coração de Deus. Certamente Jesus não curou aqueles homens, esperando alguma coisa em troca, não. Mas ele estava ali querendo a demonstração de gratidão. Quantas vezes nós somos ingratos, irmãos? Quantas vezes nós somos ingratos? Muitas vezes nós não sabemos abençoar. Eu só ganho um salário mínimo, e aí? O que Jesus falou? Se você não for fiel no pouco, no muito, você não pode ser constituído. Você pode ver todo mundo que faz jogo, as entrevistas: não, se eu ganhar, eu vou ajudar minha família, eu vou dar ajuda, isso, aquilo, dá coisa nenhuma. Não dá coisa nenhuma, irmãos. Porque não há gratidão.
Então nós precisamos, irmãos, aprender. Como aquele samaritano. Ele tinha agora, ele sabia que ele tinha muito tempo. Certamente ele tinha esposa, tinha filhos, tinha família, para poder curtir a sua família. Mas primeiro ele precisava de agradecer a Deus. Por isso, meus queridos, nós somos gratos a Deus. Nós somos gratos a Deus. Precisamos dessa gratidão a Deus, por tudo que nós fazemos, por tudo que nós fazemos. Toda quarta-feira, pelo menos, nós entramos ali. Toda vez que eu entro ali, ó Senhor, obrigado. O Senhor nos deu condição, né, de levantar esse templo aqui. Nós lembramos de final de ano, aqueles mais antigos da igreja, né? Quantos casamentos já fizemos aqui? A noiva com o vestido arrastando dentro d'água, com chuva, né, Graciliana? Quantas vezes a Graciliana arrumou a igreja aqui, na hora da chuva, né? Estava ali realizando a cerimônia, a chuva enchia d'água. Quanto final de ano nós passamos aqui, né? Uns arrumando a telha, estampando a pingueira, e nós, outros louvando, aquelas coisas. Mas em todo tempo, nós fomos gratos a Deus. Por isso Ele nos abençoou dessa forma aqui. E vai nos abençoar. Sabe, então, queridos, então vamos aprender a ser grato a Deus. Se você ganha um salário mínimo, Deus vai multiplicar ele na sua vida. Que você vai ser grato a Deus por ele, e ele vai te dar condição, sabe, de viver com aquilo. Porque a gratidão, se não houver gratidão, a pessoa pode ganhar 20, 30, 40 salário mínimo, ele não vai se satisfazer com aquilo. Ele vai sempre desejar mais e mais, né? Mas quando há gratidão, ele tem até prazer de dividir com os outros. Sabe, tem prazer de dividir com os outros. Então, meus queridos, guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra. Procura ser como aquele samaritano que soube voltar para agradecer a Deus, que soube voltar para glorificar a Deus pelo que ele havia recebido de Deus. Curva a sua cabeça. Deus, nós te exaltamos, ó Deus. Bendizemos o teu nome. Porque, meu Deus, o Senhor é bom, a tua bondade, a tua misericórdia tem nos alcançado, Senhor. E o Senhor verdadeiramente tem sido, ó Deus, o nosso sustento, meu Deus. Por isso, neste momento, eu te peço, ó Deus, que restaure em nós, restitua em nós, e planta em aquele coração, que não sabe o que é ser gratidão, mas ajude o Senhor, ajuda-nos a ser, ó Deus, instrumento do Senhor. Nos abençoe, Senhor, e nos guarde. É o que eu oro, agradecido, no nome de Jesus.